Amigos, minhas amigas da TV Liberal News, está começando agora mais um Em Relevância Podcast, o teu melhor programa aí de quinta-feira nas webs TVs. E aqui nós estamos começando o programa, lembrando que nosso patrocinador oficial é a Proseg Energia Solar e hoje vou poder falar bastante do assunto, nem vou ficar dando uma introdução muito grande aqui agora, que hoje a gente vai estar conversando justamente sobre a energia solar, a energia sustentável e os impactos que ela causa também aí no planeta e na sociedade. Hoje o meu convidado, ele é empresário, ele é a pessoa que entende sobre o assunto que é energia solar, é autoridade no assunto, que é o senhor Claudenir Vanzin. Seja bem-vindo, Claudenir. Obrigado, Robson. Boa noite quem está acompanhando a podcast aí. Tamo aí. Maravilha, gente. Se você tem alguma pergunta para estar fazendo relacionada à energia solar, coloca nos comentários aqui como está afiado, pronto para estar respondendo aí. A Tá? hora é agora. Não fique com dúvidas, aproveite esse momento aí. Claudenir, conta um pouquinho pra gente aí, se apresenta para nossa audiência, um pouco da sua história, da onde Claudenir é, ele é de Mundo Novo mesmo, da onde que veio. Sim. Robson, eu praticamente sou desmamado. Eu costumo falar que eu não nasci em Mundo Novo, mas fui desmamado aqui, né? Eu vim para Mundo Novo com 2 anos de idade, quando minha família veio do Paraná, né? A gente se estabeleceu lá na Estrada do Daut, lá no fundo da Estrada do Daut, no Varjão, como todo mundo conhecia antigamente, né? Meu pai plantava arroz. Foi no ano de 1979 que a gente veio para Mundo Novo, né? E a gente se estabeleceu lá. Eu cresci no sítio, né? Com 16 anos eu fui para o colégio agrícola, fiz colégio agrícola, fiquei até os 20 anos no colégio agrícola. E quando eu vim do colégio agrícola, fiz alguns serviços particulares, né? Eu peguei uma onda boa ali que quando a Itaipu Nacional estava fazendo aquelas curvas de nível aqui em Mundo Novo, eu trabalhei bastante medindo aquelas curvas, né? Eu sou técnico em agropecuária, então a gente entende do assunto, da coisa. E o Zé da Paz da antiga Empire, ele me passou esse serviço para mim fazendo, e eu fui fazendo, entendeu? Aí depois eu fiz concurso, fiz vários concursos na verdade, passei no da Secretaria de Educação, trabalhei 3 anos na Secretaria de Educação, aí fiz concurso para o IAGRO, passei e estou no IAGRO desde 2004. 2004 no IAGRO. Exatamente. É uma história dedicada. Pensa na família grande e a família Vanzin também, né? Aqui em Mundo Novo. Família tradicional. Sim. E sim. Todos os Vanzin que tem aqui é tudo parente mesmo ou tem um. Vanzin, sim. Todos são parentes. A gente conhece uma família bastante conhecida, a família Vanzin aqui na cidade. Inclusive, a parte de piscicultura tem uma força muito grande aqui no município. É assim, eu vim para a cidade, né? Eu vim morar na cidade depois que passei nos concursos. Só que meu irmão ficou lá. Na verdade, tinha 3 irmãos que trabalhavam com peixe, né? Infelizmente 2 faleceram, né? Que é o Luiz, que foi aquela vez do choque lá, que faleceu ele funcionário. E depois o Kiko também acabou falecendo por doença, né? Por doença, não foi pelo mesmo motivo. Não. E aí hoje aqui em Mundo Novo tá somente eu e o Hilário, de irmão, né? Só que a renca de sobrinha aí tem um monte. A família Vanzin tá crescendo bastante. Aí eu tenho meu irmão em Dourados, o Claudir, que está em Dourados, mexe com terraplanagem, tem uma empresa de terraplanagem lá. A Vanderleia também está em Dourados, a Cleonice está em Nova Andradina e a Terezinha está em Curitiba. Tá, eram quantos irmãos? Nós éramos em 9. 9 irmãos? Aí eu tenho 2 irmãos homens falecidos e uma irmã mulher falecida. Mulher falecida. Isso. A Beloni que faleceu, a última que faleceu. Casado, pai? Eu sou casado, graças a Deus, com a Rosângela, que é a dona da empresa. Se não fala depois, vai ver em casa. Eu sou casado com a Rosângela, tenho 3 filhos. Tem a Maria Eduarda, que é fora do casamento, né? Eu tive ela antes de casar com a Rosângela. E com a Rosângela eu tenho o José Eduardo e a Valentina. E a Valentina? O José tem 15 e a Valentina tem 10. Maravilha. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Proseg, um pouco de energia solar e tudo. A Proseg sempre foi do segmento de energia sustentável? Não, na verdade a Proseg surgiu em 2016 no ramo de segurança residencial. Não com monitoramento, mas fazendo instalação de cerca elétrica, câmara de segurança, portão elétrico e também trabalhávamos com ar-condicionado. E como houve a migração? Então, nós fizemos, eu fiquei 3 anos trabalhando com nesse ramo, e quando eu vi a oportunidade da energia solar, né, que começou ali mesmo em 2018, na verdade eu já vinha fazendo curso antes,
Só que a gente teve a oportunidade mesmo de trabalhar com energia solar em começo de 2019, final de 2018, começo de 2019, por aí. Eu comecei terceirizado em outra empresa e depois eu abri minha própria empresa. Eu acho impressionante como que a energia solar tem crescido em todo o Brasil, né? A gente tá vendo. Eu lembro que antigamente eu via muito para Santa Catarina, a gente via só apenas uma plaquinha, o pessoal colocava em cima, acho que era ligado para chuveiro ou algo assim do tipo. E hoje não, hoje a gente passa, também nas regiões de fazendas, aquelas grandes usinas elétricas que são criadas. Jefferson, na verdade assim, a energia solar ela deu o boom mesmo em 2018, 2019, né? Que deu o boom que todo mundo... Mas foram mais as instalações residenciais. A energia solar, na verdade, a lei que autorizou a instalação de energia solar ela é de 2014. Só que em 2014, 2015, o equipamento de energia solar ele era muito alto o preço. Então isso desincentivava as instalações. Então em 2017 começou a baratear um pouco e ainda tinha um valor elevado ainda em 2017, né? Só que com o passar do tempo ela foi barateando um pouco e foi ficando mais acessível à população, entendeu? Então, que daí foi onde pegou mesmo. Onde começou a baratear, Quando começou a surgir mais concorrência, mais gente... exatamente. Porque no começo eram poucas empresas... Porque assim, o material de energia solar ele vem todo da China. São poucas coisas que vêm de outros países. Não é fabricado no Brasil? Não, é tudo na China. Hoje tem placa solar que é fabricada no Brasil, mas a matéria-prima vem da China. A célula solar ela vem da China. O alumínio vem da China, o vidro vem da China, tudo vem de lá. E o painel é só montado aqui. Energia solar, existe diferença, existe tipos diferentes de energia solar ou é tudo igual? Tem energias diferentes. Hoje tem energia on-grid, off-grid, que é on-grid é aquela que é conectada à rede, né? Que é mais comum, né? Que é a mais comum, é o que todo mundo instala, é a mais barata que tem, né? Porque eu já vou falar da off-grid, mas assim, ela não depende de bateria para armazenar. Em vez de armazenar a energia, essa energia na on-grid, ela é injetada na rede. E a concessionária, ela desconta depois o que você injetou do que você usou, entendeu? Então, quando você produz mais do que você usa na casa, essa energia ela é injetada na rede. E ela vira crédito energético que é abatido na sua conta depois, entendeu? E hoje já está começando aí a surgir, a off-grid já tem muito tempo, só que hoje está começando a ter um pouco mais de visão para off-grid por causa do barateamento das baterias, né? Hoje a bateria, por exemplo, de 2 anos atrás, hoje ela custa 50% do valor que ela custava 2 anos atrás. Então é outro setor assim, que eu acredito que vai começar a crescer daqui um ano e meio, vai começar a pegar a off-grid. A off-grid, em vez de você produzir sua energia e aquela que você não usa injetar na rede, você armazena elas em bateria, entendeu? Uhum. E essa energia você usa a hora que não tem sol, só que ela é armazenada em bateria. Para o consumidor, a vantagem é muito maior na off-grid, né? Se ele tiver uma disponibilidade de capital um pouco maior para fazer a instalação, a vantagem maior é na off-grid, porque ele independe da rede da concessionária. Ou seja, acabou a energia, não fica sem energia. Não fica sem energia. Não. Porque muita gente confunde, tem essa questão, vou colocar energia solar porque se acabar a energia, eu tenho energia aqui ainda, minha casa continua, como fosse o gerador que funcionava antigamente. Uhum. Aí é bom deixar bastante claro essa questão, né? A energia solar ela tem a on-grid, tem a off-grid, uma ligada com a rede da companhia elétrica, que vai te ajudar na questão da economia do consumo, do crédito energético que acaba gerando, né? A on-grid, ela, por exemplo, acabou a energia da rua, como a gente fala, né? Acabou a energia da concessionária, ela vai desligar também. Não importa se tem sol, o sol está rachando lá fora, o inversor ele é feito para isso. A hora que acabar a energia da rede, ele desliga também. Esse é um sistema que a gente chama de ilhamento, que ele protege, por exemplo, um trabalhador. Por exemplo, se um funcionário da companhia energética vai fazer uma manutenção na rede, ele tem que desligar a rede. Se o seu sistema fica produzindo e injetando na rede, você causa um acidente. Então, por isso que tem esse sistema de ilhamento que é uma proteção, na verdade, né? Para quem vai trabalhar na rede, por exemplo, num caso de desligamento, né? Não num caso de falta de energia. Falta de energia vai acabar. Vai gerar. Exatamente. Você trabalha com os dois? Trabalho com os dois.
Hoje, então, quem tiver interesse tanto na on-grid na off-grid, ela consegue pegar. Hoje, na verdade, Robson, a gente tem parceria com uma empresa de Cascavel e a gente consegue atender de quem precisa da energia, aquela energia que você compra, né, da usina. A gente consegue fazer usina para quem quer fazer investimento, entendeu? Então, tem um cliente que tem um dinheiro lá, vamos supor que ele está com dinheiro parado no banco lá, ele quer investir, por exemplo, numa usina solar, para ele vender essa energia para uma cooperativa. A gente tem essa parceria com uma empresa. Você produz, gera o crédito e você vende o crédito de energético. Assim, a própria empresa, ela vai fazer esse trâmite, entendeu? A empresa que a gente tem parceria lá em Cascavel, ela já faz o contrato fechado. Ele compra a sua energia porque ele já tem um outro consumidor lá na ponta que está precisando dessa energia, entendeu? Além disso, nós temos a off-grid, né? Sim. A off-grid, na verdade, ela tem N possibilidades. Quando você instala uma energia off-grid, você instala ela com um inversor híbrido. E esse inversor híbrido, ele te dá várias possibilidades. Você pode continuar conectado na rede também, entendeu? Vamos supor que você, Robson, hoje você consome lá 500 kW por mês. Você precisa de um conjunto lá de 10 placas, só que você vai falando assim para mim, só que eu queria pôr bateria, só que eu não tenho dinheiro todo para pôr todas as baterias hoje para 500 kW. Nós podemos começar com uma, duas, e esse inversor híbrido, a gente consegue programar ele de uma forma que você vai usar a energia que você armazenou na bateria antes de você começar a usar a energia da rede, entendeu? Ou você pode usar ela para backup também. O backup é quando cabe energia, você tem energia armazenada ali para você poder usar na hora que cabe energia. Entendeu? Fica mais ou menos como é o carro que é a gás, você vira para usar todo um combustível comum, como o gás, você vira a chave, por exemplo. Sim, exatamente. Ou um carro... esses carros que é a combustão e a eletricidade, né, os híbridos, ele também é a mesma função. Você usa primeiro, por exemplo, a bateria e depois usa o combustível. Ou você usa o combustível para deixar a bateria para depois. Ele é a mesma coisa. Interessante, porque eu acho que tudo agora vai virar para isso daí. Bom, vamos supor lá que você precisa lá de 10 baterias na sua casa para manter sua casa. Hoje você pode começar com 2 baterias, entendeu? E você, por exemplo, o que isso é vantagem? Quanto menos energia você usar da rede, menos você paga em conta. Porque o que você paga hoje quando você tem uma on-grid, por exemplo, lá na sua casa instalada? O que você paga de conta? Você paga a taxa de iluminação pública e paga também a taxa de distribuição. Que esse ano a taxa de distribuição está em 14 centavos por quilowatt. Então vamos supor que você consegue armazenar numa bateria 10 kW por dia, em 2 baterias, 10 kW por dia. Essa energia você está deixando de usar da rede. Então você vai estar deixando de pagar a taxa de distribuição e também vai estar deixando de pagar a iluminação pública, porque a iluminação pública ela é em cima do seu consumo, entendeu? Ela é uma porcentagem em cima do seu consumo. Não, pode deixar, Júnior. Lembrando que nós estamos hoje pelo Facebook do Júnior, tá? A gente está pelo Facebook do Júnior também, a gente vai compartilhar depois pela da TV Liberal, né? Mas aí hoje nós estamos acompanhando pelo Facebook do Júnior aqui também. Uma pessoa me perguntou esses dias, e algo que é bastante interessante. Ela quer colocar energia solar na casa dela, só que ela tem um comércio. Ela tem que colocar energia solar nos dois? Não necessariamente. Minha casa é na zona rural, meu comércio é na cidade. Sim. Eu quero colocar para economizar, então se eu quero colocar, eu tenho que colocar os painéis nos dois lugares? Não. Ou como é que eu faço? Vamos supor assim, você tem uma residência e tem um comércio, né? Sim. Geralmente a gente trabalha em cima do telhado, porque geralmente quando a pessoa precisa mandar para outro lugar, ela precisa instalar um pouco mais de placa, né? Então a gente vê essa possibilidade, onde que cabe mais placas, entendeu? Mas não necessariamente que ela tenha que, por exemplo, instalar nos dois locais. Ela pode instalar só em um e a sobra da energia que ela usa onde está instalada, ela manda para outra UC, entendeu? Para outro padrão. Entendi. Então vamos lá, vamos supor, eu peguei, minha casa consome, vamos supor, 300 kW mês. E é o consumo da minha casa, da minha residência, e está produzindo 500. Sim. Aí eu tenho minha empresa lá, eu quero mandar essa sobra para outra empresa, eu consigo mandar. Consegue mandar. Eu preciso ter o que? A mesma conta, a conta de uso no mesmo nome?
Ou pode ser nome terceiro? Não, a conta de energia ela tem que estar na mesma titularidade, no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ para poder haver essa distribuição para a unidade beneficiária. Ah, tá. Eu fiquei com essa dúvida também porque não sei se, vamos supor, o pai tem, ele gerou energia, ele quer pro filho, mas o filho lá, a residência do filho está no nome do filho, a conta de luz. Aí o pai tem que ir lá e fazer a mudança de titularidade pro nome dele. Ah, entendi. Entendeu? Eu acho que isso vai facilitar muita gente, porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho condição de estar adquirindo energia solar. Mas você tem lá um filho, alguém queira dividir, sim, você consegue unir o... Hoje, assim, a gente tem bastante caso, o Rofferson, por exemplo, do filho. Os casos assim, que a gente mais tem é do filho querer mandar energia pro pai. Fala assim, eu já vivi nas custas do meu pai até hoje. Uma forma não custa nada eu pôr um pouco mais de placa e mandar energia lá pra casa do meu pai. E é uma baita de uma ideia, porque, claro, vai ajudar a questão do pai também, né? Sim. É a forma de você retribuir tudo que o pai já fez, sim, que a mãe já fez também. Uhum. E é bem interessante. E tem bastante casos assim, que o filho quer mandar energia pro pai. Porque às vezes, tipo assim, a pessoa tem vontade. Eu conheço lugares aí onde as pessoas estão sofrendo com o valor da conta de luz. Sim. Tá vindo R$1.000, R$2.000 a conta de luz, a pessoa fala, meu salário está indo só pagando a luz. Ela está gastando alimento. Mas saber se tem alguém na mesma situação que você na sua família, ou o pai, ou filho, como é o caso que a gente está conversando aqui. E aí você pode estar combinando, vamos fazer junto? É uma sociedade na conta de luz. A questão assim, o Rofferson, de fazer junto, ela tem alguns entraves, entendeu? Porque assim, onde você vai instalar a energia solar, o crédito primeiro é descontado daquela unidade, entendeu? Vamos supor assim que eu e você vamos pôr lá energia para nós dois. Uhum. Só que as placas vão ser instaladas lá na minha casa. E esse sistema ele vai produzir, vamos supor, 1.000 kW por mês. Só que o mês que eu usar 800 kW na minha casa, vai sobrar só 200 para ir para a sua. Entendeu? Ah, tá. Então, assim, primeiro o crédito é abatido onde que está instalado o sistema solar, para depois só sobra ir para beneficiária. Então não tem como você combinar, vai ser meia da produção. Exatamente, não tem como a gente fazer essa distribuição do que produz, entendeu? A gente consegue fazer a distribuição da sobra. Por exemplo, você quer pôr em 3 localidades. Um gerador, 2 beneficiárias. Aí sim, aí lá nas beneficiárias a gente consegue pegar 50% da sobra para cada uma, 30, 70, 60, 40. Então a gente consegue fazer esse jogo para beneficiária. Agora, na produtora ali, ele é descontado primeiro ali. Depois de eu colocado todo o meu sistema, eu consigo estar ampliando ele? Consegue. Uhum. É o que está acontecendo bastante hoje, né? Quem instalou lá no começo já tem bastante procura para aumentar o sistema. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa coloca lá, ela colocou para o consumo que ela já está tendo. Uhum. Ela colocou, viu que economizou? Não, agora precisa colocar um ar na sala, precisa aquecer a piscina, algo assim do tipo. Isso acontece muito. Aumenta a produção, né? Os clientes, assim, geralmente passam um ano, a conta do cliente, o consumo, a conta não, né? O consumo do cliente aumenta uma barbaridade, cara. Inclusive, quando a gente vai fazer o orçamento, a gente já propõe para o cliente pôr sempre um pouco a mais, pelo menos 30% a mais do que ele gasta hoje. Porque é natural sua conta começar a aumentar depois que você põe energia solar. Porque geralmente a pessoa aumenta alguma coisa que consome, um ar-condicionado, às vezes a pessoa não tem forno elétrico, não tem air fry e começa a comprar essas coisas, entendeu? Às vezes até fogão por indução, que é energia. Sim. É uma vantagem, claro que é uma vantagem, porque você deixa de usar o gás, né? Por exemplo, para o forninho, para um fogão. Então você acaba economizando de um lado e tendo, por exemplo, se você produz uma energia solar, é energia limpa, né, cara? Então, as vantagens são... Eu conheci uma pessoa, ela colocou há pouco tempo atrás e ela é aquela pessoa, se ela ia na sala, pagava a luz da cozinha. Uhum. Sempre foi muito, muito econômica. Uhum. O consumo dela, então, já vinha baixo já, porque ela consumia pouco. Sim. E ela colocou, então, a energia solar. Como está muito feliz, tudo, só que, porém, já começou a ter essa questão. Opa, agora não estava muito mais ligando para a questão da luz, está apagada, está acesa, era o ar no quarto, agora praticamente a casa toda está com ambiente. Exatamente.
provavelmente, futuramente vai precisar estar ampliando o sistema. Mas é porque o consumo aumentou muito, mais do que para própria acabar produzindo também. Então, até fica esse alerta, né? Como o Claudio falou, já coloca uma margem uns 30%, 40% do acima que você tem uma folga. Geralmente assim, a gente pergunta, na verdade eu costumo falar assim, eu vou fazer uma entrevista com você aqui, não liga não. Você pretende pôr mais o que na sua casa? Um ar-condicionado? Isso. Comprar uma fritadeira? Comprar uma air fryer? Comprar um fogão por indução? Pôr uma secadora de roupa? A secadora de roupa gasta muita energia. Imagino. Então a gente faz essa entrevista com o cliente antes de instalar o Office, porque eu sei que depois aqueles clientes que falam, não, do que eu estou gastando hoje está bom, mas eu sei que depois que ele põe energia solar, ele se acomoda. Eu me acomodei quando eu coloquei na minha casa. Eu já não apago mais luz na minha casa. Eu estou lá assistindo televisão, eu vejo a luz do quarto dos meninos acesa, eu não levanto para ir lá apagar mais. Da comodidade. Exatamente. Da comodidade. Tá chegando o inverno. O quanto isso influencia na produção de luz? Na produção da energia? Isso. Influencia bastante, Rofferson. Agora no inverno os dias são mais curtos, né? E a incidência, pelo sol ficar mais no horizonte, a incidência de radiação é menor. Isso na produção. Na produção. Para que em contrapartida também diminui no consumo, né? Porque não vai ligar mais o ar, o banho não é tão demorado. Exatamente. Quando tomar banho. Depende. Exatamente, mas assim, depende muito da rotina da família, entendeu? Porque assim, vamos supor que uma família lá tem um filho adolescente que fica meia hora no banho no inverno, entendeu? Então já consome, o chuveiro já consome mais energia. A vez que você não gastou no ar, no chuveiro. Exatamente, porque você economiza, você acaba gastando no outro. Mas assim, a questão no geral, de maneira geral, assim, você economiza, você acaba guardando mais energia no inverno, né? A sobra mais no inverno do que no verão. Por mais que os dias sejam mais curtos. Por mais que produza menos energia. Exatamente, tem menos irradiação. E você acaba acumulando mais sobra no inverno do que no verão. Interessante isso, porque eu achei que ficava muito meio a meio, porque apesar de você não produzir tanta energia por causa do dia nublado, por exemplo, mas o teu consumo ele é menor. Exatamente. Mas você consegue até produzir mais, guardar mais. Guardar mais porque o seu consumo diminui. Porque eu falo assim, o vilão, o Rofferson, e quem está acompanhando a gente, o vilão do consumo de energia em casa é ar-condicionado, freezer, principalmente daqueles horizontal, né? São os vilões de consumo de energia. Imagina. Então no inverno, por exemplo, a geladeira, você abre a geladeira, no inverno, o clima pro lado de fora da geladeira está frio. Então você fechou, ela não demora tanto para resfriar de volta dentro da geladeira. Então o motor trabalha menos. O ar-condicionado você deixa de usar significativamente no inverno. E parece que esse ano, que o inverno vai chegar um pouquinho antes, né? Por exemplo, o ano passado o inverno foi o quê? Teve quantos dias de frio o ano passado? Eu lembro que coloquei blusa 2 ou 3 dias no ano passado. Eu acho que as estações elas parece que estão igual ao inverno, está durando menos. Ela vai pegar 2, 3 dias, aí depois de uns 20 dias volta para 2, 3 dias de frio, mais ou menos isso. Mas parece assim que esse ano eu acho que vai ser um pouquinho mais severo um pouco o inverno, né? Severo não, sim, vai ter um pouquinho mais. Vai ser mais regular como era antes. Exatamente. Próximo de como era antes. Né? Mas o vilão do consumo de energia em casa é o ar-condicionado. Pessoas que se preocupam muito com o chuveiro, mas é só essa questão aí, se demorar muito no banho, mas senão ele também não é meio que insignificativo ali o consumo do chuveiro. Hoje qual que é o público que mais te procura? É o pessoal mais jovem, os aposentados? Rofferson, cara, assim, eu acho que tem de todos, cara, todo mundo. Às vezes é um filho que mora com o pai, que quer pôr, o aposentado, o funcionário público, bastante, entendeu? Comerciante, comércio. Eu sei porque talvez quem sabe, o jovem talvez não tem pensado essa visão. Um dos menos que procura é a juventude, ali na faixa de 30 anos para baixo. Eu vejo assim que de 30 até aposentado são já começa mais. E quem tem comércio. Começa a ter um pouco mais da consciência da economia, né, da própria sustentabilidade também, que é muito alta. Só voltando lá na questão do consumo no inverno, varia também, né? Assim, porque a gente está falando do comércio, às vezes no comércio o consumo de energia no inverno ele não diminui tanto quanto numa residência, entendeu? Mas por que tu diz?
Porque a rotina do comércio ela sempre é a mesma, né? Por exemplo, uma conveniência que tem placa solar lá, o freezer do tempo freezer ligado, fica o não tempo diminui. ligado, não diminui. Isso é verdade. Então, e tudo isso tem que ser estudado, né? A pessoa tem que ter ali uma consciência, por exemplo, o profissional que vai fazer esse orçamento para o cliente, ter essa consciência de saber separar ali, por exemplo, um comércio, uma loja que só usa o ar-condicionado lá, uma loja de roupa, por exemplo, usa 2, 3 ar-condicionados. No inverno, beleza, vai cair o consumo. Só que numa conveniência, num açougue, num supermercado, essa conta de energia não cai tanto. O meu tipo de telhado influencia na instalação, no valor? Ele influencia no valor, mas a instalação, a produção é todo mundo. Mas é por causa da estrutura que por causa da estrutura, exatamente. Que é colocada. A estrutura para telha, essas telhas, vamos falar aí, telha normal, que é a romana que a gente chama, né? Ou a telha de cimento, que hoje usa bastante, ela é o mais elevado do valor da estrutura para a fixação dos painéis em cima do telhado. E no zinco, por exemplo, uma casa que é coberta ou um comércio que é coberto com zinco, ou o sanduichão que o povo fala aí, né? Que aquela telha com isopor, ele é o mais em conta. Ou até... Só que assim, proporcionalmente ao valor do kit, ele não representa muita coisa. Não dá muita diferença. Não dá, não. Ah tá, a gente coloca isso daí. Outra pergunta, painel solar. Você está lá com o painel, como é que funciona a manutenção dele? Ele precisa ser lavado, precisa ser trocado as folhas, os painéis mesmo de algum tempo ou não? Ou a durabilidade dele é muito longa? Não. Os primeiros painéis, para você ter ideia, que a gente começou a instalar, né, são os painéis P-Type, que eles têm garantia de produção de 25 anos, a garantia de produção deles. Garantia de fábrica é 10 anos, né? O P-Type, que é o anterior a essa tecnologia que tem agora. Ele tinha 25 anos e em 25 anos ele vai chegar com 80% da produção que ele gera no momento da instalação. Ele cai 20%? Cai 20% em 25 anos. Mas Esse, o P-Type, que é aquele antes, deixa eu ver se eu lembro, nós estamos ali antes em 2023, final de 2023, começo de 2024, começou a surgir os painéis N-Type, né? Que é uma nova tecnologia que ele tem um pouco mais de eficiência e a garantia de produção dele são 30 anos, 85%. Então, esse com tecnologia N-Type, ele já é para 30 anos e só cai 15% da produção. Resistência de impacto, como é que é? Por chuva de granizo. Chuva de Porque granizo. a impressão que a gente dá, olhando de fora, parece algo que é muito frágil. Não, mas não é não. Porque chuva de granizo, meus painéis agora vai quebrar tudo. Assim, Às vezes tem essa impressão, né? Eu sempre comento e falo... Claro, depende do granizo também. Exatamente, isso que eu ia falar, depende muito do tamanho do granizo. Nos testes feitos em fábrica, em laboratório, ele é feito com uma bola de gelo do tamanho de uma bola de tênis. Inclusive... É difícil uma chuva dessa daí. Inclusive, assim, eu nunca fui visitar e não sei como que é lá dentro do laboratório de teste, mas eu vejo, a gente pesquisa e vê vídeos sobre isso, né? Então a gente vê que é aquela própria máquina que taca aquelas bolas de tênis pro cara treinar, que é a mesma que taca no painel. Você vê que bate no painel e esbagaça o gelo, entendeu? E não quebra. Tem teste, por exemplo, de carro passando em cima do painel solar e ele não quebra. Não, às vezes tem impressão de frágil, mas a tecnologia é coisa extraordinária. A gente fala, a resistência... a resistência é grande, Rofus. Só que, por exemplo, no momento da instalação, não se pode andar em cima do painel. Igual você vê muito, rapaz, o que a gente vê, porque assim, a gente está no ramo, a gente recebe, todo dia está recebendo informação, vídeo, notícias sobre painel solar, pegou fogo não sei na onde, aí mostra o vídeo lá de um cara andando em cima dos painéis, isso não se pode fazer. Por mais resistente que ele seja, o vidro ele trabalha ali na hora que você anda em cima dele. E a célula solar, para quem não conhece, ela é um material, ele é um material duro, ele é um material firme, rígido. Então, no momento que você anda aqui, o painel trabalha ali o vidro, ele também trabalha a célula solar. Vai quebrar a célula? Não vai. Só que ele vai dar microfissura na célula, vai dar microfissura. Essa microfissura, por exemplo, um painel que é para 30 anos com 85% de produção, ele vai chegar com 20 anos com 60% de produção, entendeu? Essas microfissuras ajudam a deteriorar o painel na questão da produção. Bom,
bom saber que tem alguns cuidados, pode evitar. Tem que ter. Às vezes dá pra você trocar uma telha, alguma coisa lá na casa, tem que cuidar de evitar passar por cima do painel. Exatamente. Isso. Eu falo assim, tem que ter conhecimento. Quem vai instalar principalmente tem que ter conhecimento do que está fazendo, entendeu? Tem que ter ali, saber o que está fazendo, porque não é tudo igual, cara. Não é toda instalação que é igual, entendeu? E às vezes o cara deve influenciar também na questão da própria garantia, né? Na verdade a garantia não sabe se o cara andou em cima do painel ou se não andou, entendeu? Mas que não é bom andar, não é. Não é aconselhável. Isso daí, essa questão da durabilidade, a gente pergunta porque dá essa impressão de que é algo frágil, né? Mas já foi dito aqui da questão da resistência, da durabilidade e da garantia também. Então, mais uma segurança que nós temos a respeito do painel também. Hoje, formas de eu adquirir um painel hoje, assim, para minha casa, qual que é o procedimento? Eu consigo por telefone fazer o orçamento? Consegue. Hoje com essa tecnologia de informação do celular na mão toda hora, Offerson, eu praticamente já fechei. Quantos orçamentos a gente fecha e conhece o cliente no dia da instalação ou no dia da visita técnica, que você vai lá para ver o telhado, para ver onde vai ser a instalação, a posição do telhado. O que você precisa para você fazer o orçamento? Precisa de alguma documentação, de fotos? Na verdade, sim. Para fazer o orçamento, eu preciso de uma conta de energia do cliente só. Que é baseado no consumo. Aí, em cima daquela conta de energia, eu vou estar discutindo com o cliente ali quais são as opções que eu tenho para ele, entendeu? O que você quer? Quer só isso aqui mesmo? Você quer produzir só isso aqui que você está gastando? Você quer pôr mais, sei lá, quantos quilowatts a mais? Vai pôr o quê? Um ar-condicionado? Porque a gente já tem aí uma média, uma base mais ou menos de quanto um ar-condicionado gasta, entendeu? Então a gente sabe ali, por exemplo, um ar de 12 mil, a gente sabe que ele vai gastar entre 100 e 130 quilowatts de média no ano, entendeu? Então a gente já sabe, vou pôr 2 ar-condicionados, então nós temos que fazer um orçamento com 260 kW a mais para aquele cliente. Eu acredito que uma coisa que deve ser importante fazer é você não fazer, vamos supor, passou o verão, o consumo é mais alto, a conta é bem mais cara, mas a pessoa resolveu fazer a aquisição no inverno e ela faz o orçamento baseado na conta de luz que veio do inverno. E às vezes ela tem quase o dobro no verão. Não, na verdade assim, ou ela pega mais alta, a média mais alta. Não, na conta de energia ali você tem o consumo dela dos últimos 12, verdade, dos últimos 13 meses, na verdade, entendeu? Você consegue ver por ali. E é por ali que a gente faz a média. Porque assim, a gente trabalha pela média. Porque por mais que ela, por exemplo, consome mais no verão, menos no inverno, a produção também, ela é maior no verão, menor no inverno. Só que a gente também tem a média de produção, entendeu? Uma placa hoje de 585, ela produz 65 kW de média no ano. Não quer dizer que ela vai todo mês produzir 65. No inverno ela vai produzir 40, no verão ela vai produzir 90, 95. Entendeu? Nos dias mais longos. Hoje a questão de financiamento, vamos supor, eu tenho a opção do à vista, claro, né? Sim. Mas o financiamento, hoje eu preciso estar aí no banco para estar fazendo o financiamento? Hoje não. Ou você consegue pela Proseg, por isso que está fazendo? Hoje nós fazemos financiamento direto lá. Nós se tornamos ponto verde do Sicredi, né? Nós temos essa parceria com o Sicredi. A gente é tipo um correspondente do Sicredi. Então o cliente pode chegar lá, inclusive se ele não tiver conta no Sicredi, a gente consegue abrir tudo lá pelo escritório. Legal. Facilita muito, né? Porque a pessoa lá no banco tem que pegar fila para isso, não, fila para aquilo, aí tem gente que desanima por causa disso. Exatamente. Não, o cliente geralmente ele se anima em fazer porque já é feito fora do banco, entendeu? E para quem vende, sabe como que é difícil, cara. A pessoa vai lá, você conseguiu trazer o cliente, o fato dela ter que ir em outro lugar para fazer um outro procedimento, pode ser que onde você perca a venda. Exatamente. Disso daí. Então, o Sicredi hoje ele é o ponto verde, a Proseg é um ponto verde do Sicredi, você consegue chegar lá, fazer o orçamento, a parte contratual e também a questão do financiamento diretamente pela Proseg. Então é um ponto que facilita muito. Muito o processo mesmo. E assim, hoje é tudo feito, por exemplo, assim, é tudo digital, né? Se o cliente, por exemplo, eu posso fechar com você por telefone e fazer tudo o trâmite e você, por exemplo, vai ir um link para você no seu telefone e você vai assinar tudo digitalmente. Exatamente. É bom. A pessoa está em dúvida aqui, assinar, foi o Sicredi mesmo que mandou? Não foi? A gente sempre dá esse apoio para o cliente também, tá? Ótimo. A gente sempre dá esse apoio. Tá com dificuldade em assinar um contrato, em fazer... Pode ir lá no escritório ou chama a gente vai na casa também e faz... A gente dá esse apoio. Qual que é a média de economia após você instalar o sistema? Depende muito do consumo. De percentual, né? De percentual, exatamente. Assim, sistemas maiores, a economia é maior. Por exemplo, chegar a 90%.
entendeu? Hoje, por causa da taxa de distribuição que a gente está pagando, aquela taxação do sol, que foi implantado lá com a lei 14.300. Isso é novo até, inclusive, né? A taxação. A taxação ela é a partir de janeiro de 2023, né? Então tem 2 anos e meio quase já. 2 anos e meio a taxação. Só que assim, é a taxa de distribuição que é cobrada nessa taxação, que ficou marcado lá como taxação do sol, né? Mas nada mais é que a taxa de distribuição, que é uma taxa que a gente já está embutido lá na conta de quem não tem energia solar. Aí quem tem energia solar paga essa diferença aí, que é a taxa de distribuição. E assim, a concessionária não, a ANEEL, ela determinou essa taxa de distribuição, é o custo que a concessionária tem de pegar a energia como que chama onde chega a energia no município ali, até levar na casa do cliente. Na distribuidora. Caramba, me deu um branco. Subestação? Na subestação. É o valor que a concessionária cobra de tirar a energia da subestação e levar até a casa do cliente. Aí a manutenção da rede, né, transformadores, essas coisas. Então, na verdade, é um custo que está embutido ali na conta do cliente. Eu acredito que vem essa questão das taxas municipais, por exemplo, taxa de iluminação pública. Varia de município a município? Varia. É porque assim, a iluminação pública ela é determinada, cada município determina a sua. Entendeu? De acordo com o consumo, de acordo com a quantidade de residências. Inclusive tem municípios que não cobram taxa de iluminação. Vou fazer uma pergunta, você está pegando muito caso de gente chegando de cabelo, perdendo os cabelos, cabelo branco, revoltado, porque não faz sentido pagar o valor da conta de luz com o seu consumo? Eu conheço pessoas que pagou R$1.200, R$1.500 na conta de luz, a pessoa tem lá uma TVzinha pequena, um chuveiro, nem um véu de passar a roupa não tem, uma geladeirinha e está pagando mil e poucos reais. Está pegando muito isso? Tem bastante. Inclusive muitos clientes vai fazer o orçamento da solar porque a fatura está vindo alta. E geralmente a pessoa reclama que fala assim, cara, não tem tudo isso dentro de casa para poder estar consumindo tudo isso, entendeu? Só que assim, Rofferson, nós temos lá, a gente tem medidor, né? Que a gente, por exemplo, eu tenho cliente que coloquei energia solar e o cliente está reclamando que está vindo muita energia. Por exemplo, vindo a mais? A média dele, por exemplo, era 600, a gente colocou para 800 e ele ainda continua pagando R$500, por exemplo, de energia. E a gente põe um medidor paralelo não, mas a gente põe um medidor dentro da residência para ver se o medidor de energia está medindo. Isso toda a vida sempre bateu, a leitura sempre bate. Eu acredito que isso aí vale muito até para a pessoa poder pegar, é uma segurança a mais para evitar que a distribuidora cobre uma taxa a mais. Porque você consegue ter uma média, o que realmente está tendo de consumo. Não fica dependendo apenas da distribuidora, né? Só que é assim também, Robson, é aquilo que a gente começou lá no começo, a gente estava comentando, né? Por exemplo, o cliente põe energia solar e ele acaba dando uma relaxada, cara. Ele fica mais tranquilão. Aí ele acaba consumindo um pouco mais. Às vezes ele nem percebe que ele está consumindo, entendeu? Ele não percebe. Por causa desse... Cara, eu tenho energia solar, vou deixar... Fala a verdade, gente. Você poder gastar energia à vontade é vida, né? É vida, é. Você poder tomar aquele banho demorado sem se preocupar se vai cair a chave de luz, se vai linkar no final do mês. A questão do ar-condicionado. Sem se preocupar. A questão do ar-condicionado é a que mais pega, né? Porque hoje muita gente usa aquela estratégia, eu vou ligar o ar, deixar meia horinha, depois eu vou desligar e ligar o ventilador. Aí chega de madrugada você está sufocando de calor de novo, você tem que ligar o ar de novo. Muitos clientes, quando a gente vai fazer o cliente, por exemplo, eu gosto muito de ir na casa do cliente, eu não gosto, sério mesmo. Assim, meu escritório está lá assim, de portas abertas para quem for, mas eu gosto de ir na casa do cliente, entendeu? Eu gosto de ir lá conversar com o cliente, ver a realidade dele, perceber. E às vezes a gente chega na casa do cliente e fala, cara, eu quero pôr a energia solar porque... eu vou dormir, eu ligo o ar-condicionado e desligo 2 horas. Aí que chega de madrugada eu ligo mais 2 horas. Exatamente. Muita gente acaba usando isso daí. Fica ali tentando economizar, né? Pra poder não pagar uma conta cara no final do mês. Gente, isso aí é qualidade de vida. Quem tem criança pequena, principalmente, às vezes a pessoa sofre. A verdade é que está economizando, coloca 5, 6 ventiladores dentro de casa, aí queima o ventilador, você tem que colocar de novo, acaba se incomodando bastante com essa questão. Ou seja, investir em energia solar é realmente algo que eu digo que em breve vai ser, se não 100%, mas 80% da população vai ter que investir. Porque assim, esse não é apenas o futuro, isso já é o presente. Não, o presente já faz muito tempo, né, Robson? Isso aí, energia solar desde ali de 2017, 2018 já é realidade para muitas famílias. E não é só a família de, vamos dizer, de classe média, de classe alta, não.
ela está acessível hoje para todo mundo. Não tem essa de, minha casa é um pouco mais humilde, eu não vou pôr energia solar, porque não. Isso aí você pode ter certeza que... Antigamente essa visão aqui, a energia solar era coisa de rico. Coisa de rico porque ela era um pouquinho mais, o preço era mais elevado, né? Hoje os sistemas aí, eles estão em média 40% mais barato do que estava lá em 2018. A Proseg atende até que raio de distância? A gente não procura ir muito longe, entendeu? Porque, assim, cara, você me conhece, você sabe a preocupação que eu tenho no meu pós-venda. Você sabe que a minha preocupação com o meu cliente, depois da minha instalação, cara, como que eu falo, eu bato muito em cima disso aí. Então, assim, até Naviraí, até Sete Quedas, Guaíra, essa região a gente faz, entendeu? A gente instala porque eu sei que a hora que o cliente me chamar, eu vou ter condições de ir lá. Consegue chegar. Prestar uma assistência para ele, entendeu? Fazer a manutenção ou ocorrer alguma coisa. Inclusive, a gente chega no escritório do Claudenir, parece aqueles, como é que eu posso falar? Aquele centro de vigilância da NASA, com um monte de luzinha piscando e tudo. E aí por isso você consegue controlar como é que está rindo. Monitorado, né? Todos os sistemas nossos são monitorados. Se tem uma coisa irregular, você já consegue ver por lá. Ele já aparece no painel. Ou seja, se o cliente estiver viajando, você consegue ver se tem uma alteração. Se o cliente está viajando? Isso. Sim. Os sistemas são monitorados. Eu não falo assim 24 horas. Porque não tem sol 24 horas. Mas, não tem sol 24 horas. Também. Então, mas enquanto tem sol, ele está sendo monitorado. O painel está lá com todos os sistemas que nós temos instalado, está ali rodando e quando ele dá falha em algum, ele já aparece para mim lá que deu falha. Acredito que devido a tanto serviço que vocês pegam, deve ter uma média de kilowatts que as pessoas usam aqui no Mundo Novo. Sim. Você consegue ver uma média do consumo do Mundo Novense? Do Mundo Novense, cara, assim, tem duas faixas, o Rofferson. Tem uma faixa ali de 1000 kW, que é as pessoas que têm um pouquinho mais de poder aquisitivo, que já tem uma piscina em casa, que tem sei lá, uma cervejeira, que tem um frigobar. Exatamente. E tem a faixa ali de 400 a 500 kW. São os kits que mais saem. São os de 10 placas, que é para 600 kW, e o de 16 placas para 1000 kW. São os que mais vendem. E a pessoa que paga em média R$500 de luz? Hoje, com R$500 de luz, ela vai estar consumindo uns 400 kW, 400 e poucos kW. Um kit de 8 placas que vai produzir ali 500, 520 seria que eu vejo suficiente. Como eu sou da pobre da cidade, eu conheço as pessoas que pagam média de 500, de 300 a 600 reais, né? Então, por isso que eu pergunto mais ou menos essa faixa que a gente conversa com as pessoas, que as pessoas pagam, né? E às vezes que também não fala assim, mas é pouco, até barato, mas dependendo do que você ganha, é metade do teu salário, ou um terço do teu salário. Eu falo assim, conta de energia acima de R$250, R$200 ela já compensa você por energia solar. Já compensa? Já compensa. Eu ia perguntar isso pelo agora. custo-benefício, sim. Porque hoje o financiamento está bem mais acessível. Por exemplo, a linha de crédito que a gente trabalha é uma linha de crédito com juro baixo, entendeu? Então a gente consegue ali deixar mais ou menos o que o cliente vai pagar de conta de energia ainda ali, da taxa de distribuição e da iluminação pública, mais a parcela ficar mais ou menos igual ali o que ela paga de energia hoje, entendeu? Com uma grande vantagem, que o financiamento daqui a pouco acaba e ela para de pagar, né? Aí, assim, muitas pessoas, vamos dizer assim, eu não vou falar pobre porque não tem ninguém pobre, mas as pessoas com menor poder aquisitivo falam assim, eu queria pôr, mas não tem condição, porque, cara, não tem dessa. Não tem disso. Ela é para todo mundo, a energia solar é para todo mundo. Cara. Cada vez mais acessível. Falando em acessibilidade, você está com uma promoçãozinha aí legal. Estamos fazendo uma promoção agora até o dia 13, né, que é aniversário de Mundo Novo. Nós estamos fazendo uma promoção aí, os kits, todos os kits. Eu estou com alguns encartes aqui, eu acho que eu estou com 9 encartes de 9 kits. Só que a pessoa, quem procurar a gente, não importa o tamanho do kit, vai ter um desconto aí Tem um desconto legal. Vai. Quiser dar uma olhadinha aí, para estar divulgando já um pouquinho da promoção, então você que está querendo adquirir o seu kit de energia solar, a Proseg está com uma promoção até o dia 13 agora, né? Até o dia 13. Então aproveita, senta com o Claudenir. O orçamento, pessoal, não paga nada, ele é sem compromisso, né? Sem compromisso. Ele vai lá fazer o orçamento, vai ver se cabe no teu orçamento, se não cabe no teu orçamento, como você está pagando, né? A forma de pagamento, você pode estar negociando também.
E com certeza vai valer muito a pena. Acho que o momento para você investir em energia solar é agora, tá? Não deixa para depois não, pessoal. Aproveita agora, economiza o quanto antes aí, que com certeza vai ser vantagem para você. Pode estar divulgando. Robson, um kit de 10 placas, que é o que mais vende, ele de 14,5 a gente está conseguindo fazer ele por 12.997. Então a gente conseguiu aí R$1.500. Quantas placas? De 10 placas. Mais ou menos qual seria o consumo dele? 600 a 630 kW. 600, até 650. Eu falo assim, a questão da produção de energia, Robson, ela está muito vinculada ao telhado do cliente, entendeu? A posição das placas no telhado, em relação ao norte e ao grau em relação ao horizonte, entendeu? Então, por exemplo, 10 placas que fica para o norte em 20 graus, ela vai produzir bem mais do que uma placa que fica para o leste, por exemplo, em 8 graus. Então entendeu? influencia, até o ângulo do telhado influencia. Sim. O ângulo e a direção em relação ao norte. A direção acredito que sim, porque tem um período que vai produzir mais, o sol fica mais tempo. Porque assim, ou mais intenso. Não. Na verdade, o sol ele fica mais intenso no verão. Dia 21 de dezembro é o dia mais comprido do ano, que é o solstício de verão. 21 de dezembro. Essa eu não sabia. E 21 de junho é o dia mais curto do ano. Só que no inverno o sol fica bem no horizonte, você percebe que o sol vai para o horizonte, então é esse ângulo da placa em relação ao horizonte que ele ajuda nessa média de produção anual aí, entendeu? Então ele tem que ficar para o norte em 20 a 24 graus na nossa região, tá? Na nossa região, em 20 a 24 graus é a posição que melhor produz. O mais usado hoje então seria com 10 placas. Seria esse 10 placas. 10 placas. O valor é 12.997. Tá. Com inversor de 6, tá? Assim, por isso que eu falo pra você, não é todos iguais também. Por exemplo, um kit com 6 placas, a gente com um inversor com 3 kW pico de potência. Num projeto de 10 placas, a gente coloca um inversor de 6 kW pico de potência. Isso você falou é importante, porque a gente vê muito promoção, preço disso, preço daquilo, aí a pessoa ela vai para a quantidade de painel. Esse aqui tem tanto painel, mas vê a questão do inversor, vê a qualidade, vê o que a produção realmente real do que vai ser. Porque eu colocar por quantidade de painel, eu posso pegar e colocar um inversor inferior ali e querer cobrar o meu preço. Exatamente. Eu costumo falar assim, Robson, que eu faço uma relação assim, os inversor, placa solar inversor, eles têm as marcas, entendeu? E tem as marcas melhores e tem as marcas mais inferiores. Por exemplo, tem duas marcas aí no mercado, claro que não vou ficar falando qual que, né? Não vamos ser antiéticos a ponto disso, mas assim, tem duas placas que a gente não trabalha mais, entendeu? Por causa de BO que dá. Então, assim, eu sempre falo, uma geladeira Brastemp é um preço, você vai comprar uma Electrolux é outro preço. E às vezes é a mesma geladeira, a mesma potência, o mesmo tamanho, a mesma quantidade de litro ali, só que, por exemplo, uma Samsung custa 2 e uma CCE custa 1.200. E tem essa relação aí também, não é diferente. São equipamentos eletrônicos, são fabricados na China, cada empresa tem lá o seu know-how, tem o seu gabarito de produção. E cada uma é diferente da outra. Não existe. Como eu trabalho com marketing, eu trabalhei com várias empresas de energia solar. E eu via que, claro, para região, é claro que muda, influencia muito, né? Mas a questão de painéis e de inversores, muitas vezes eu colocava lá, falava, mas tá certo isso, gente? Tá tão barato. Aí quando você vai ver, realmente o inversor ele tinha uma capacidade muito inferior do que, por exemplo, do outro. Exatamente. E eu digo que hoje o inversor deve a preocupação deve ser maior com o inversor do que com a placa em si. Exatamente. Porque a placa é o receptor, praticamente. Sim, a placa é receptor. Mas eu falo assim, a placa talvez não influencia tanto, sabe, Robson? Porque a placa, quando ela chega, os inversores também, né? Quando eles chegam no Brasil, eles são feitos um teste. É claro que isso não é todos, sim, mas pega um lote, o Inmetro faz os testes tudo lá. Inclusive, um tempo atrás aí teve uma marca de placa que foi reprovada pelo Inmetro, né? E teve que tirar do mercado. Isso não vá apenas pelo preço, pesquise, não só isso, mas a questão da instalação. Da instalação, exatamente, a equipe que vai instalar lá na sua casa, né? Faz toda a diferença. Tem preço, por exemplo, a gente está trabalhando, todo dia chega um preço diferente. O cliente chega lá e fala, mas o seu kit está, por exemplo, na promoção aqui está igual o preço do outro que não está na promoção.
Tá, mas ele coloca string box? String box é um quadro de proteção que ajuda a preservar o seu inversor, entendeu? E eu tenho provas aqui, por exemplo, de testes feitos com instalação com string box e sem string box. Você vê que o inversor ele vai dar BO bem antes sem string box do que com string box. String box, Rafa, é o seguinte, os cabos saem da placa e passa pela string box para depois ir para o inversor. Então, se tiver um surto de energia, um raio cair na placa e der uma descarga de energia, ela para na string box, entendeu? Não chega a estar na rede. Mas não é só isso também. As placas, por mais, por exemplo, assim que eu falo para você que a minha placa é 585 watts, a minha placa. Só que nem todas as placas são 85 watts. Uma é 586, outra é 587, outra é 584. Ela tem essa diferenciação. E isso, no fornecimento de energia para o inversor, ela dá também ali as oscilações da energia. E a string box ajuda a regular essa oscilação. Tá entendendo? Aí, por exemplo, o cara pega lá, por exemplo, um string box com um joguinho desse de 10 placas aqui, ele custa R$1.000. Aí o do concorrente está lá, R$1.000 mais barato, mas ele colocou string box? Não colocou. Seu inversor vai estragar? Não vou falar para você que seu inversor vai estragar, mas a probabilidade dele dar problema é muito maior do que um sistema com string box. Entendeu? Isso aqui é interessante, pessoal. A gente analisar isso, todos os fatores, que tudo pode acontecer, porque às vezes o barato pode sair caro. Às vezes a equipe que faz a instalação não é uma equipe qualificada, pode gerar um problema. A segurança da sua família passa a estar em jogo através disso daí. E na ProSeg não. Você tem equipe especializada, você tem produto de alta qualidade, não é apenas preço. Poderia pegar o vanzinho aí, pegar a placa mais inferior, poderia pegar o inversor mais inferior e vender, e aí ganhar uma margem de lucro. A equipe de instalação mais barata? A mais barata que faz ali o... Pegar o Zé Faísca, que nem diz os outros, o Zé Faísca, o João Gambiarra, colocar lá no meio e lucrar em cima disso aí, pronto. Mas você precisa pensar o quê? Na segurança que você tem também, é claro, na economia que você vai ter. Exatamente. E outra coisa, Robson. Você quer ser incomodado? Você quer pôr um sistema solar na sua casa e ser incomodado? Por exemplo, o negócio lá, por mais que a empresa dá assistência... É para não se incomodar mesmo. Por mais que a empresa dá assistência lá, mas você quer ter um negócio lá, sei lá, uma vez por mês, fulano, meu sistema solar aqui, cara, deu problema. Às vezes o cara nem monitora. O que está acontecendo, Robson? Principalmente empresas que veio de fora, 2, 3 anos atrás, estão abandonando todos os clientes aqui, cara. A gente está atendendo vários clientes que as empresas que fez a instalação abandonou. Hoje o cliente manda mensagem, os caras nem respondem mais, cara. É verdade, eu vejo muita empresa de fora vindo aqui para a cidade. Eu não estou falando assim que todas que vêm não têm essa responsabilidade, entendeu, Robson? Mas eu estou falando, o cliente tem que pesquisar e saber certinho. Não, entendeu? Isso aí é fato. Essa preocupação que você tem, a questão da distância até onde você pode atender, ela é válida. Porque não adianta você querer pegar, vai vender lá em Bonito, você não consegue dar assistência lá em Bonito. Porque para você ir para lá para fazer a manutenção de um cliente é um prejuízo gigante para você. Então também não é viável para você, como empresa, como prestador de serviço, fazer isso. Então é melhor muitas vezes deixar limitar a área para você conseguir dar um bom serviço, bem, um pós-venda, um pós-serviço, estar mais perto do cliente, caso o cliente precise, é uma segurança a mais. Você sabe, meus clientes sabem, eles sabem que eu priorizo muito mais a qualidade do serviço do que a quantidade de kit. Eu não estou preocupado com quantos kits eu vou instalar. Você sabe disso, a gente conversa bastante, você sabe disso. Que a gente não está preocupado ali com o volume de venda que eu vou ter. Sério mesmo, não estou. Eu estou preocupado em meu cliente ficar satisfeito, cara. Eu chegar lá e a hora que o vizinho dele vir conversar com ele, ele falar, o Vans instalou aqui para mim e fez um serviço bem feito, entendeu? Eu priorizo muito mais isso do que sair instalando aí, por exemplo, eu estou há 5 anos, vou para 6 anos agora, com a empresa trabalhando com energia solar. Eu estou com 300 e poucos kits instalados. Eu podia estar com 1000 kits instalados, entendeu? Fazer essas promoções loucas aqui e depois, sabe por quê? É uma promoção pro dia do aniversário da cidade, que não quer dizer que eu não vou lá depois dar um pós-venda pro meu cliente, porque eu estou vendendo barato. Sim. Mas eu já vou limitar até o dia para mim não ter muito, porque aqui a gente tem que calcular também, Robson, em cima do custo, as viagens que a gente vai fazer na casa do cliente depois no pós-venda. Não adianta eu fazer um preço barato pro meu cliente e depois, na hora que ele precisar de mim, eu sumir do mundo e não dá sem contar um outro ponto. Você pega muito, quando você pega demais, o prazo de instalação para o seu cliente acaba aumentando.
Exatamente. E aí, tipo, o cliente, o quanto antes você instale, você consiga fazer, melhor. O cara pegar demais, você vai ter que, automaticamente vai ter que ou aumentar o prazo para você instalar, ou aumentar o valor do produto para você contratar uma equipe maior depois. Maior, exatamente. O que eu ia falar? A questão do... Esqueci, cara. A idade vai chegando, pessoal, isso é normal. Quando chega uma idade a gente começa a esquecer das coisas, que isso acaba acontecendo. Mas isso aí que eu estava falando antes, a questão do prazo de instalação. Como é que é o prazo hoje em dia? O cliente comprou, adquiriu, o investimento aprovou, a partir de quanto tempo passa a ter já tem casa funcionando? A instalação, por exemplo, se o cliente chegar lá hoje e exigir que eu vou instalar amanhã, a gente instala amanhã. Você já tem como é que pode dizer? Um estoque. Um estoque, sim. A pronta entrega, se sim. precisar. Só que o que acontece? Não sou eu que vou enrolar meu cliente. Quem mais enrola o meu cliente é a Energisa, infelizmente. Entendeu? Mais uma vez, não falando mal da Energisa, apesar de todos os BO que tem, ela ainda é uma parceira da gente, que a gente depende dela. Sim. Né? Mas assim, hoje o que mais enrola a gente é a Energisa. Mas o prazo para Porque assim, não é só eu pegar um kit solar e ir lá na sua casa instalar e você vai começar a usar ele. Nós temos que fazer um projeto, inclusive a gente tem engenheiro próprio, tá? A Proseg hoje tem engenharia própria. O Ronaldo é nosso engenheiro. E o que acontece? Tem que fazer o projeto desse sistema solar, com todas as características dele ali, quantas placas, que potência que é seu inversor, quantos metros de cabo vai ter string box, não vai ter string box, vai ser fixado no telhado, no chão, no zinco, tudo isso tem que estar no projeto. Esse projeto é elaborado, o Ronaldo elabora esse projeto e ele dá entrada na Energisa. A Energisa tem um prazo de 30 dias para fazer a aprovação desse projeto. Ah, tá. Entendeu? Ela tem um prazo para então, ela tem um prazo para aprovar esse projeto. Sem esse projeto estar aprovado, vamos supor lá, o Ronaldo deu entrada no projeto hoje e o projeto aprova, não quer dizer também que vai ficar os 30 dias, né, para aprovar o projeto. Às vezes aprova com 20 dias, com 12 dias, com 10 dias, entendeu? Aprovando esse projeto, a gente pede a vistoria do sistema. Aí sim, como a gente já tem um histórico de mais de 300 projetos, nunca foi reprovado um projeto que foi mandado para a Energisa, quando o cliente fecha, a gente já começa a fazer os trâmites ali para fazer a instalação, mesmo que o projeto não esteja aprovado. O projeto aprovando, é pedido a vistoria. Na vistoria, a Energisa tem 7 dias para vir fazer. Na verdade, 5 dias úteis ela tem para vir fazer a vistoria. 5 dias úteis. Esse prazo é no último dia, geralmente, que eles vêm. É muito raro eles virem 1 dia, 2 dias antes desse prazo terminar, entendeu? Mas a demanda também deve ser grande por eles. Deve ser grande. Mas aí é isso aí. Assim, agora a questão da instalação, eu sempre peço para o cliente 15 dias, 20 dias, porque é o trâmite que vai demorar ali na Energisa, entendeu? E é um período também para a gente se organizar. Às vezes tem outro cliente na frente, às vezes, entendeu? Então, ali no máximo com 15, 10 dias, o kit está instalado na casa do cliente. Legal. A questão ali da instalação a gente viu, né? Para ser colocado. Qual que são as dicas que você dá para o cliente para ter uma boa manutenção? Questão de limpeza, por exemplo. Às vezes mora um lugar lá tem muita árvore perto, começa a cair, ou então o estado de terra tem muita poeira. Exatamente. Precisa algum cuidado específico com a placa? Sim. A placa ela tem que ser limpa pelo menos uma vez por ano, entendeu? Eu, quando vou fazer a limpeza das placas, nós temos câmera termográfica, né, que a gente consegue detectar pontos de aquecimento na placa. Por exemplo, assim, uma placa está com um ponto de aquecimento. Ela já pode ter derretido a ligação entre células ali dentro da placa, ou está a ponto de acontecer isso aí. Falar a verdade para você, a gente nunca pegou um aquecimento de placa, nunca teve esse problema, né? Mas a gente tem a câmera termográfica, a gente vai lá, limpa a placa e depois corre com a câmera termográfica em todas as placas para verificar se não tem ponto de aquecimento. Porque eu até perguntei isso porque eu acredito que o acúmulo de resíduo deve interferir na produção. Sim. Não tem camada de poeira, de terra, acaba tendo ali muitas vezes. Porque muitas vezes assim as pessoas também pensam, hoje fez um calorzão e não produziu quase energia. Mas na verdade não é o calor que produz energia, é a irradiação do sol que vai produzir energia. Então você sabe que a radiação solar é a mesma que queima a pele da gente, né? Então tem dia que está nublado e está produzindo energia. Não como num dia que tem sol pleno, sol pleno. Direto, pegando. Mas ela está produzindo energia. Um dia, por exemplo, nublado, ela produz menos do que num dia que tem sol. Um dia que está chovendo, produz menos do que num dia que está nublado. Então, tem essas variações.
E a sujeira, ela interfere, sim. Ela interfere ali na irradiação solar. Deve gerar camadas, né? Deve gerar camadas de poeira, terra, de por cima. Na verdade, você sabe que quando o Sol ele emite a irradiação, ele vem em linha reta, né? Ele, por exemplo, você imagina uma linha reta, um tiro lá do Sol batendo na placa. Aquele desenho da criança que vai desenhar o Sol, que é o círculozinho e aquele monte de risquinho. A irradiação, ela sai do Sol e vem em linha reta, entendeu? Por isso que no inverno ele produz menos energia por causa da irradiação que é menor. Então no inverno o Sol está mais no horizonte e ele tem uma camada da atmosfera para passar mais longa. Por isso que aí a camada da atmosfera que ela filtra mais a radiação. Aí por isso que ela produz menos energia. Entendeu? Quando o Sol está mais a pino, ele bate direto na atmosfera e ele consegue irradiar mais do que... Claudemir hoje tem um serviço de limpeza, a Proseg oferece serviço. Serviço de limpeza. Só atende cliente da Proseg ou quer atender outro cliente? Qualquer cliente, qualquer um que tenha placa e queira fazer manutenção, a gente faz. É verdade, existe um outro ponto, aí eu vou entrar nisso daí. Eu adquiri com uma outra empresa X. E eu quero ampliar, eu consigo dar continuidade no serviço com você mesmo tendo feito o início com outro? Sim, consegue. Porque assim, quando você vai fazer ampliação do sistema, você depende ali o tamanho. Por exemplo, meu inversor é um inversor de 6, está com 10 placas, cabe até 14 placas, posso pôr mais 4 placas nele. Beleza. Agora, eu estou lá com um inversor de 5 com 12 placas, não cabe mais placa, eu quero ampliar meu sistema. Sim. Você vai ampliar, vai por outro inversor, você tem que fazer um projeto novo, mandar para a Energisa. Todo o processo, mesma coisa. Todo o processo, mesma coisa. Entendeu? Mas a gente faz sim, dá assistência para quem fez com outros. Se você tem aí um sistema solar e foi abandonado pelo seu provedor lá, pode chegar lá na Proseg que a gente... Porque às vezes a pessoa está lá com a questão do pós-venda lá, não fazem pós-venda, instalaram e abandonaram o cliente lá. Isso pode acontecer. Mas acontece, infelizmente tem bastante. Tá? Principalmente que as empresas que vieram ali em 2018, ali, que pegaram aquele boom, né, que deu aquele boom. Eu não sei se você lembra, mas no Mundo Novo tinha, capaz, você chegava na casa de um cliente para fazer um orçamento, ele tinha 7, 8 orçamentos em cima da mesa. Entendeu? Só os fortes permanecem. Exatamente. Eu acho que é mais resiliência do que você tem que ter peito para você ficar no mercado, cara. Porque eu vou falar para você. E agora, assim, eu vejo que no final do ano passado para agora tá dando outro boom de empresa de fora vindo aqui fazer as mesmas cagadas que os outros faziam, entendeu? Eu não estou falando que todas as empresas são ruins, tá? Nem você que está assistindo também. Mas cuida, pesquisa, procura saber de onde que é a empresa, quem é o dono da empresa, quem que vem fazer o orçamento para você, quem que vem fazer a instalação, quem está negociando com você. É o dono da empresa? É o cara que é responsável? Que depois você vai cobrar quem? Você vai cobrar o dono ou você vai cobrar um funcionário que está lá só respondendo pelo chefe? Tudo isso Porque às vezes vem e acontece isso mesmo. Apesar que eu não sou o dono da empresa, né? Você sabe, né? Gente, para ele é pior ainda, porque a patroa dele é a mulher dele. Imagina as coisas. Então ali, não lavou a louça, vou te demitir. É algo mais ou menos assim do tipo. Chega cedo no escritório, esse escritório é tudo sujo, você não vai no escritório. Não, aí é complicado. Dona Rosa ficar de brava ainda também. Então, para completar, tem isso daí. E aí, como a gente estava conversando aqui, pessoal, vamos pegar... priorizar quem é da região, quem você conhece, deu algum problema, alguma coisa, gerou alguma dúvida, sabe aonde encontrar. A pessoa que não é um aventureiro que chegou aqui, não, a pessoa que tem uma vida aqui na região, não só no Mundo Novo, mas tem a região inteira, é alguém que é fácil de estar encontrando e é uma empresa já consolidada que a Proseg. Então não é à toa que eu estou aqui vestindo a camisa, programa após programa aqui, falando que a Proseg é a empresa que faz a diferença. Viu ali? Não é apenas preço, é qualidade, não só apenas do material como do serviço. Gente oferecendo coisa barata aí, tem tudo quanto é canto e tudo quanto é segmento, mas que te gera segurança, que te gera realmente ali uma produção eficiente de energia e tem credibilidade, é a Proseg. E aqui quero agradecer o Claudemir, que já estamos um pouco mais de 1 hora conversando já e tem que passar rápido, né? Passa rápido. Eu que agradeço, Rofferson. E assim, só reforçando, nós já estamos aí no mercado, minha família é daqui desde 1980, meu pai é conhecido na cidade, meus irmãos, eu sou conhecido na cidade, graças a Deus. A gente passa na rua, todo mundo cumprimenta.
Eu ando de cabeça erguida, que eu sei que eu não tenho de mais de 300 kits, Robson, eu não tenho nenhum problema, cara. Eu não tenho nenhum cliente que eu tenho vergonha de ir na casa dele. Nenhum. Entendeu? Às vezes a gente fica chateado com algumas situações que acontecem, mas isso é normal. Toda empresa acontece. Mas falar assim, eu tenho lá um cliente que eu tenho vergonha de encontrar ele na rua, que ele vai falar mal da gente, não tem nenhum, graças a Deus. É isso daí. E os teus abraços aí pra Dona Rose, pra filhos, pra uma patroa. Eu acho que tinha umas quantas pessoas assistindo, deve ser a Rose, a Valentina, o José Eduardo tá no encontro a gente tem uma boa audiência. Hoje nós ainda tivemos a audiência do público do Júnior. Do Júnior, exatamente. Acompanhando também. E lembrando, pessoal, que esse mesmo programa vai ser feito corte dele também, vai ser soltados, né, algumas partes ali. E ele também vai pro YouTube, no canal Em Relevância Podcast. Quem ainda não é inscrito no canal Em Relevância Podcast, se inscreve lá, que durante essa semana, entre essa semana e semana que vem, já vai estar esse vídeo também no canal ali. Não só apenas o vídeo na íntegra, vai estar na íntegra também, mas alguns cortes ali. Então você vai ver na rede da Proseg, você vai ver na minha rede, vai ver na rede do Claudenir ali, alguns cortes são colocados também. Inclusive quem quiser acompanhar a nossa página no Instagram, no Facebook, no Instagram é @prosegmn, tá? E no Facebook é só procurar lá Proseg Energia Solar aqui. Maravilha. Segue lá. Pessoal, eu quero agradecer a todos que esteve conosco no programa de hoje. A tua audiência, compartilha esse vídeo aí, né? Manda para aquela pessoa que está lá reclamando contigo, não aguento mais pagar aquela na conta de luz. A solução está aqui, está nesse vídeo, tá? Envie esse vídeo aí para quem você gostaria que fosse beneficiado através da energia solar. E aproveite a promoção, hein? Até o dia 13. Até o dia 13. Até o dia 13, aí você vai poder pagar mais barato ainda o seu kit de energia solar. E financiado lá ainda com parcelinha que cabe no bolso. Prossegue, ele é o quê? É ponto verde do Sicredi. Pode financiar, nem fila de banco você não pega lá, tá bom? Mas maravilha, pessoal. Deus abençoe, forte abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.